ídolos do povo pois brasileiro. Ô, Érica, a gente tem muita coisa para conversar, mas assim, a senhora surgiu na mídia, muita gente nem lembra, porque a sua participação rápida na Fazenda foi tão contundente que muita gente esquece que a senhora participou do Balé do Faustão, participou do Domingão do Faustão. Sim, durante muitos anos. No total de Domingão do Faustão foram 8 anos como bailarina e depois como repórter também. E, 8 anos é muito tempo, Érica. É muito, muito tempo. E pela primeira vez na história, a gente está vivendo um momento em que não existem bailarinas do Faustão. Todas são ex-bailarinas do Faustão. Como que a senhora enxerga essa situação atual? Bom, eu acho que tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Claro que o Fausto, ele ditou uma regra, né? Foi um programa muito, muito longo e foi um programa também que, fez parte de uma geração muito, muito grande, né? Então, assim, desde senhorzinho, gente mais jovem, todo mundo conhecia o Faustão. Então foi um marco muito grande acabar o programa da forma como foi também. Enfim, mas eu acho que foi como eu disse, tudo tem um começo, um meio e um fim. E acho que a gente tem que estar aí para se reinventar sempre, né? Olha só, então a senhora não tem nenhuma nostalgia, nem da época e nem da existência desse cargo, assim. O Faustão tá dentro ou tá fora do ar, acontece. Eu tenho nostalgia da época que eu fui bailarina, assim, eu tenho uma lembrança, eu tenho um carinho muito grande. A gente sempre chamava de família Domingão, né? Mas foi como eu falei pra você, acho que tudo tem um começo, um meio e um fim. Quando eu saí do Fausto, eu lembro que na época eu recebi o convite pra Fazenda. E eu tinha recebido um convite também para o programa do Faro também, pra ser assistente dele. E aí na época eu falei, poxa, que legal, fiquei feliz, né, em receber tantos convites em meio à pandemia, depois de ter sido demitida, né, porque a gente foi demitido por videochamada, foi uma coisa assim que ninguém esperava, foi uma coisa bem, né. Mas que ano isso? Aí quando eu recebi o convite da Fazenda, eu falei, é o momento. Na verdade, eu recebi o convite da Fazenda do ano anterior, na época da JoJo. E acabou não rolando, mas eu também tava numa outra fase da minha vida, tava com outros planos e tudo mais. E aí no ano seguinte eu recebi o convite novamente e dessa vez deu certo. Então, assim, eu falo sempre em Deus, assim, porque eu acredito muito nos planos de Deus, era pra ser do jeito que foi. Claro que achei que minha trajetória foi um pouco curta, mas é isso, faz parte. Boa. E lá no Faustão, assim, saiu agora o documentário da Xuxa, e o pessoal falando dos bastidores da TV, de muitas críticas internas e tal. Tinha uma Marlene Matos na vida de vocês lá, as bailarinas? Tinha. Sempre tem. No meu caso era coreógrafa. Ela era bem carrasca, assim. Tanto que na época não gostava muito de mim também, não. Me colocava só no fundão. E não era fácil, não. Mesmo, a coreógrafa tinha uma relação difícil com as bailarinas, assim. E foi sempre a mesma, nesse período todo? Não, tinha as favoritas e aí tinha as que ela não gostava. Olha só. Eu como era que foi das que ela não gostava. Olha, e por nada, por nenhum motivo, assim, não ia com a cara. Assim, quando você entra no Domingão do Faustão, no Balé do Faustão principalmente, são várias coisas, são vários requisitos que você tinha que cumprir. Você tinha que aprender as coreografias, tem que dançar bem, tem que ter carisma, tem que sorrir pra câmera, ele também dava algumas oportunidades como repórter, apresentar os merchandise. Então é um conjunto de coisas, né? Não é somente dançar bem. É um conjunto de coisas. Às vezes tinha menina que dançava muito bem, mas não tinha um carisma, não olhava pra câmera, às vezes dançava olhando pro chão. Então, assim, é um conjunto, é um show, né? Claro. E as coreógrafas não gostavam muito das meninas que não eram bailarinas profissionais, né? Porque demoravam mais pra pegar coreografia, tinham mais dificuldade. Mas, enfim, estão ali porque tem um porquê, né? Todo mundo tá ali porque tem um porquê, porque foi escolhida pra estar ali. Então, aí as coreógrafas não gostavam, porque eu tinha mais dificuldade. Não só eu, outras meninas também. Então, colocava lá no fundão, nem chamava pras coisas, era assim. Nossa, não foi fácil. Mas por uma questão de habilidade com a dança, era isso? Partia da habilidade com a dança, assim, de quem chegava e era bailarina de... Aí vetava. Entendi, porque a senhora não era bailarina de carreira naquela oportunidade. Não. Eu sempre tive a dança como um hobby.
mas nunca imaginei trabalhar com a dança. E aí, quando eu entrei no Domingão, tanto que eu fiquei um tempo como bailarina, depois eu virei repórter, né? Porque o Fausto colocava algumas meninas para fazer algumas outras atividades e tudo mais. E aí, eu fui uma dessas meninas. Mas acho que nada é fácil, sabe? As pessoas olham de fora, acham que é moleza, é fácil, ela nem sofre ali. Meu filho, olha o que eu já escutei ali. Você não sabe dançar, você não sabe fazer nada, que não sei o que, não sei o que, tá muito ruim, tá péssimo. É mesmo, é. Às vezes Tinha o Fausto embate. nem sabia. Às vezes o Tinha Fausto nem embates sabia. diretos. Hã? Vocês tinham embates, a senhora e a coreógrafa, vocês tiveram alguns embates. Assim, então, eu peguei alguns coreógrafos, né? Como foram 8 anos, teve uma coreógrafa que quis me demitir. Olha. Ela quis me demitir, assim, e aí quando chegou na alçada da diretoria, os diretores, não, a gente escolheu ela, a gente quer que você passe a coreografia pra ela, ensine pra ela. Boa. E o Faustão, ele tinha consciência disso? Muita coisa o Fausto não sabia, porque é uma equipe muito grande. Então era uma equipe muito, muito grande. Era, imagina, 40 bailarinas, era uma equipe muito grande. O programa é um programa muito grande, né? Só ao vivo, eram quase 4 horas de programa ao vivo. Então é uma equipe gigantesca. Então faz parte, né? Acho que todo grande programa, ou toda grande empresa tem sempre algumas situações que às vezes a chefia não sabe, né? Mas não era fácil. Nossa senhora, tinha dia que eu chorava, eu tava no camarim chorando, falando, meu Deus do céu, me dê força, por favor, pra não errar a coreografia, morrendo de medo de levar um xingo. Mas porque ela xingava, tinha uma pressão psicológica. Ela brigava, e eu ficava morrendo de medo. Olha só, que coisa triste, que coisa triste. A Camila Rodrigues aqui do chat. Eu tenho muito como. Eu acho que assim, principalmente no meio da dança, principalmente no balé, é tudo muito rígido, sabe? Quem vem do balé tem uma educação um pouco mais rígida mesmo, tanto em questão de horário, questão de postura, questão de tudo, assim. Então, foi difícil pra mim. Então, eu tive que aprender muito, eu aprendi muito estando ali no Domingão. Foi uma lição de vida, sabe? Mas eu não vou dizer pra você que foi fácil. Claro que não, foi difícil assim, como tudo na vida, né? Fácil é não fazer nada. Agora, fazer sucesso, trabalhar é difícil. E também sofri muito lá, e faz parte. Tudo que eu vivi construiu a mulher que eu sou hoje. Pô, justo. Muito bem colocado. A Camila Rodrigues está perguntando, quando você foi ser repórter, a coreógrafa ficou indignada? Teve essa conversa? Ficou. Ela ficou, porque ela queria que fossem as favoritas dela, né? Que ela tinha as favoritas, que colocava sempre pra fazer as coisas e tal. Mas tinha que aceitar, né? Olha só, olha só. E aí depois, quando eu fui demitida ainda, ela ficou super felizinha, mas aí depois eu entrei no reality, eu falei, tá vendo? O jogo virou. E a senhora tem uma boa relação com colegas dessa época, assim, com essas favoritas da coreógrafa? Como que é a sua relação com as ex-bailarinas da eu nunca fui uma pessoa que batia de frente, eu brigava. Eu sempre assim, eu via aquela situação, eu saía. Diferente do reality, né? Que no reality você não tem o que fazer. Ou você briga, né? Você acaba de discutir com uma pessoa, você fica preso dentro da casa com aquela pessoa. Então, lá no Domingão eu sempre tentei levar de uma forma mais leve, sabe? E deu certo, né? Mas tenho amizades até hoje. Várias meninas, tenho muitas amizades até hoje. Claro que com a correria do trabalho, a gente acaba não conseguindo se encontrar tanto como era antes. Mas eu tenho pessoas que são muito importantes pra mim na minha vida, que fizeram parte também do Domingão. Maquiadores também, cabeleireiros.